Olá, boa noite, meus queridos e amados. Nós vamos dar início à nossa meditação de hoje à noite. Nosso texto hoje é o Salmo de número 37. Talvez vamos meditar numa porção deles apenas por hoje. Mas deixe-me dizer inicialmente, este é mais um salmo de Davi. Aqui ele fala da sua experiência de vida com Deus, tendo em vista que ele escreve da sua velhice, ou na sua velhice, pois o verso de número 25 declara aí: fui moço e agora sou velho. Então, ele escreve na sua velhice, portanto, ele escreve das suas experiências com Deus, da sua experiência com o Senhor. Por isso é tão importante para nós. As palavras de Davi demonstram que sempre haverá grande gozo e grande alegria em servir ao Senhor. Desde cedo na nossa vida, quanto mais cedo, melhor será e maior serão as nossas alegrias. Afinal de contas, como a Bíblia mesmo nos ensina, nos diz que deve ser assim, ensina a criança, no caminho que deve andar, cedo. Então, Deuteronômio 6, 6 a 9. O Salmo destaca ainda a aparente contradição na prosperidade dos ímpios e a aflição do justo, bem como faz uma proibição da impaciência, das reclamações e dos lamentos, contrastando com o fim que Deus tem para o seu povo e para aqueles que, de outro lado, como lobos, vivem a desejar devorar os santos de Deus. Então, nosso desejo aqui é retirar algumas lições práticas deixadas por Davi nessa sua experiência pessoal com Deus. Vamos lá. Então, primeira lição geral para nós: a vida que confia em Deus desfruta de tranquilidade real. Salmo 37. Por tranquilidade real, nós estamos querendo dizer que nós se confiamos em Deus como nosso Senhor, iremos desfrutar em Cristo Jesus do seu cuidado, como o Rei eterno que Ele é, e como os servos que somos dele, ou súditos dele, comprados com o seu precioso sangue, nós podemos confiar e desfrutar nesta tranquilidade de Deus, o Rei Supremo, ou de Cristo, o nosso Senhor, e nós, os seus servos comprados pelo seu sangue. Ora, a vida sem Deus, ela não desfruta da preservação do Senhor, menos ainda da preservação da alma. Veja aí no nosso texto, lendo os versos 1 e 2 do Salmo 37, que nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. A vida que não desfruta de Deus não goza da preservação da sua alma. Davi começa, note a descrição de uma forma inspirada pelo Senhor, da sua experiência, exortando-nos a que não sejamos impacientes, não sejamos murmuradores e nem invejosos daquele que, mesmo sem ter um compromisso de fé com Deus, prosperam. O verso 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade.
sem paciência, sem murmuração, sem inveja daqueles que não têm compromisso com Deus, mas ainda assim venham a prosperar. Por quê? Porque o destino destes homens, destas pessoas, vai mostrar que a vida que não teme a Deus ou que não teme a Cristo, ela é destituída de paz com Deus, é destituída do cuidado, da preservação da alma pelo Senhor, o nosso Redentor. Veja o versículo 2, que diz que cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Sua tradução pode ser um pouquinho diferente, mas esta é a verdade que Deus está declarando, porque eles não estão sob os cuidados do Senhor, nem sob a preservação dele. Note interessante o texto de Isaías. Vá para Isaías no capítulo 57 e os versos 20 e 21. Isaías 57, versos 20 e o verso de número 21, que diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Ou os perversos, são como o mar agitado, que não se pode aquietar. E diz o verso 20, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. As pessoas agitadas de um lado para o outro, inquietas neste mundo sem Deus. Os perversos, aqui descrito como ímpios, não têm paz, não desfrutam da paz de Deus, não desfrutam da paz do Senhor. Por isto eles não verão a glória de Deus. Tudo que lançam de si mesmo, na expressão do profeta, como um mar agitado, é lama e lodo, falando da sujeira, do tipo da vida que leva, do modo de vida que apresenta dia a dia, e não há paz verdadeiramente no coração destas pessoas. Se alguém nos ouve que não tem Cristo como Senhor da sua vida, não há paz. Há alegria aparente, momentânea e temporária, mas não há a paz de Deus na alma. A lama e lodo que cada dia vão lançando, eu diria, sobre si, sobre outros e sobre si ao mesmo tempo. Não verão a glória de Deus. Olhe, observe o que diz o profeta Jeremias, também no capítulo 23. Você tem Isaías, depois vem o livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, e veja como é interessante as palavras também do profeta Jeremias 23. Aqui o profeta vai destacar a falácia de viver conforme o seu próprio coração. A falácia de você viver conforme o seu próprio desejo, que era o que os falsos profetas eles estavam anunciando nos dias então de Jeremias. E este incentivo dos falsos líderes e profetas contaminou toda aquela geração. Veja Jeremias 23, aí nós vamos ler primeiramente o versículo número 15, porque destaca isto que nós falamos de que foi contaminada a nação com a proposta dos falsos líderes. Diz o versículo 15 de Jeremias 23, porquanto assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas, eis que lhe darei a comer a losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então Jeremias, em sua palavra, agora nos versos, a partir do versículo número 16, 23,
16, ele vai destacar a falácia de que é viver conforme o seu próprio coração, como estava sendo ensinado. Veja o verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Verso 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios ou dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, diz aí o versículo 20, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isto claramente. Então Jeremias está dizendo que é uma falácia dizer que você pode viver de acordo com o seu próprio coração, de como o seu coração deseja. Porém, Jeremias assegura que este modo, esta maneira de viver do seu próprio coração, do seu próprio desejo, vai atrair ou vai trazer o julgamento severo da parte de Deus. Vai trazer a condenação, como diz aí os versos 19 e especialmente o verso de número 20, dizendo que vocês entenderão mais tarde o que eu estou dizendo. E em nosso tempo é a mesma coisa, meu querido. Aqueles que querem viver segundo o seu próprio coração, o seu próprio desejo, eles terão um fim trágico, terão uma condenação trágica e eterna. Por isso, Davi diz que nós não devemos ser impacientes, nós não devemos ser murmuradores, nem devemos ser invejosos daqueles que vivem uma vida sem temer a Deus, numa impressão de bem-estar, porque o fim será trágico. Confia em Deus, diz Davi, e desfruta da tranquilidade de ser participante do reino de Deus ou do reino do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a vida que confia em Deus vai desfrutar de um estilo de vida santo. Note aí no versículo 3, então, do Salmo 37, que declara: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Observe que o salmista faz uma descrição do viver santo e da vida feliz que desfrutam os santos de Deus, a partir deste verso de número 3. Nós podemos dizer, dentro desta verdade geral, que os verdadeiros servos de Deus, eles confiam no seu Deus, como começa o versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Note que Davi, então, ele faz um destaque da necessidade dos salvos de Deus, daqueles que realmente temem a Deus e a sua vida está nas mãos do Senhor Deus ou do Senhor Jesus Cristo, devem viver uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida dedicada em plena confiança em seu Deus. Confia em Deus, apesar desta aparente vantagem que os incrédulos demonstram, que é temporária. Como diz o versículo 2, eles cedo serão ceifados e vão murchar como
a erva cedo. Há uma aparente vantagem, uma aparente prosperidade que não vale a pena. Mas os que confiam em Deus vão desfrutar de um estilo de vida diferente. Porque, primeiro, eles confiam em seu Deus, a despeito da aparente vantagem dos perversos, dos ímpios ou dos incrédulos, que é algo temporário. Para os santos, há uma certeza do seu lugar de habitação. Versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra. Para estes que confiam em Deus, há uma certeza da provisão do Senhor, de um lugar, de uma habitação final. Para os que creem, para os que confiam no Senhor, há uma segurança: habitarás na terra. Para eles, a terra era referência para a nação de Israel. Para nós, a igreja é a nossa segurança. Diz respeito também à provisão física, material do nosso Deus. Nós temos também uma certeza divina desta provisão para nós. Porque veja, o texto diz na continuidade que habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Que há neste verdadeiramente aqui uma certeza de provisão espiritual também. Verdadeiramente serás alimentado. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus ou dos lábios do nosso Senhor. Então, verdadeiramente alimentado, verdadeiramente Deus estará alimentando a nossa alma. Habitarás na terra, podemos pensar no sustento, a provisão física que Deus dá, que Deus concede, mas está implícito também a alma humana de ter uma segurança em Deus, ter uma segurança no Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós podemos dizer então que há uma provisão tanto para o corpo físico na terra, como para a alma, o verdadeiramente ou espiritualmente sendo alimentado por Deus. Outra verdade dentro desta verdade maior do estilo de vida que nós desfrutamos, confiando em Deus e deleitando-se no Senhor. Os que confiam nele, em Deus, também se deleitam em Deus, nesse seu estilo de vida, em Deus ou em Cristo Jesus. Os versos de 4 a 6, então, vão destacar que todos os verdadeiros servos de Deus se deleitam no Senhor. Deleitam-se e alegram-se no seu Deus com grande entusiasmo. O verso 4, nessa tradução, diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ora, todo verdadeiro crente, servo de Deus, deleita-se e alegra-se no seu Deus com grande entusiasmo. Por quê? Porque sabe que Deus tem prazer em alegrar o coração daqueles que se unem ao coração de Deus neste desejo de abençoá-los. O que Deus opera no nosso coração é que a nossa vontade se torne a mesma vontade de Deus. É isto que acontece quando nós andamos perto de Deus, perto do Senhor. A nossa vontade tornar-se-á a mesma vontade de Deus e a vontade dele então estará se cumprindo em nós. Nós nos alegramos, nós nos deleitamos em Deus, porque nós sabemos que Deus tem prazer, Deus tem alegria em nos abençoar. Este é o desejo de Deus para aqueles que confiam nele. De que maneira isto acontecerá? Entregando-se a Deus. Verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou mais ele fará. Esse entusiasmo daqueles que
entregar a sua vida a Deus. Esta confiança, esse deleite é porque sabe que Deus tem prazer, Deus tem alegria. E por causa disso, nós entregamos a nossa vida a Deus, como diz o versículo 5 na primeira parte. Nós confiamos plenamente nele. Veja, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. A nossa confiança é plena em Deus, porque isto é sustentado através da nossa fé. Ora, o deleite tem a sua alegria em saber que Deus tudo fará, como diz o final do verso de número 5, tudo fará. Esta declaração da ação de Deus completa a nosso favor, ela é endossada pelo apóstolo Pedro na sua carta em 1 Pedro 5, verso 7, quando ele declara: lançando sobre ele, ou sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele, Cristo, tem cuidado de vós. Ou ainda como declara Efésios no capítulo 3 e o verso número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Deus ele opera muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós nos deleitamos como servos de Deus no Senhor, nos alegramos nele, porque nós sabemos que ele tem prazer em nos abençoar. Este é o seu desejo, este é o seu querer, esta é a sua vontade. Por isso nós confiamos plenamente nele. E também, como diz o verso de número 6, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Isto indica que os salvos podem confiar plenamente na justiça e no justo juízo de Deus. Olhe que maravilha! Eu posso, em Cristo, em Deus, confiar plenamente na justiça de Deus. Nós podemos confiar no juízo de Deus, que ele julgará como justo juiz, Deus reto que ele é. A minha causa, ele estará ao meu lado, ele me defenderá, ele sempre agirá com justiça. Como diz no outro lugar, ele nunca jamais condenará o justo, assim como ele não vai inocentar o culpado. E eu alegro-me, eu me deleito em Deus, eu entrego o meu caminho ao Senhor, porque eu confio plenamente nele. Eu sei que ele fará tudo, e ele fará até muito mais do que eu penso, do que eu imagino em seu cuidado, porque é seu desejo me abençoar, e ele o faz pela meu desejo de obedecer, de me submeter ao seu querer, de submeter à sua vontade. A sua justiça, como uma luz, vai brilhar e vai clarear. Quem fará isto é Deus que estará agindo, e nesta confiança nós nos deleitamos no nosso Deus, nós nos alegramos no nosso Senhor. Esta é a alegria e o deleite dos santos, daqueles que confiam em Deus. Os que não confiam no Senhor, lá no verso 1, que Davi, em sua experiência, apresenta, no verso 2 ele diz: serão condenados e lançados fora, por causa do tipo de vida em que vivem, do modo de vida que apresentam diante de Deus. E para concluir, deixe-me no versículo 7, diz: descansa no Senhor e espera nele, não te dignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor, não te dignes para fazer o mal. Então, os verdadeiros salvos, vou terminar assim, descansam no Senhor. Esta confiança que temos, que os santos têm no seu Deus, no seu Salvador, no seu Rei, nos faz descansar. E nós poderíamos aqui elencar 4 destaques, rapidamente, encerrando nossa palavra esta noite. Primeiro, nós
descansamos em Deus na vontade dele, na vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Lembra Romanos 12 e o verso 2, a sua última parte. É uma vontade sempre boa, agradável e perfeita, que nós vamos conhecendo e aprendendo de Deus. Nós descansamos também no amor de Deus. Em João 17, verso 23, a sua última parte, diz que tu nos amaste como também amaste a Cristo. Jesus diz, olha, o Senhor os amou assim como ele me amou também. Então nós descansamos neste amor, que é igual, semelhante ao mesmo amor que amou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós também descansamos na misericórdia de Deus. Efésios 2,4, há muita misericórdia de Deus que operou a nossa salvação. E também, por último, nós desfrutamos na comunhão de sermos filhos de Deus. Há vários textos, mas eu queria ler o de Gálatas 4 e o verso de número 6. Gálatas 4 e o verso 6, o último versículo nosso aqui, que diz assim, Gálatas 4 e 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, ou Papaizinho querido. Olha, como nós podemos descansar em nosso Deus, na vontade dele, boa, perfeita e agradável, no seu amor que nos amou como amou Jesus, na sua misericórdia que renova-se cada manhã para conosco e nesta comunhão como Filho de Deus que nós nos tornamos através do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos até clamar Abba Pai, ou Papaizinho querido. Que você possa de fato poder falar assim a Deus, Papaizinho querido, por ele ser o seu Senhor, por ele ser teu Salvador, o Salvador da tua vida. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, Deus fará as demais coisas e tu vai experimentar o gozo e o consolo e a proteção de Deus nesta terra aqui, na sua provisão física, mas especialmente tu serás também verdadeiramente alimentado em tua alma, em teu espírito e terás o teu lugar seguro com Deus na eternidade, que está bem perto de nós, com toda certeza. Deus lhe abençoe, que a graça do Senhor lhe ajude a andar e permanecer na presença de Deus, de pé, quando Ele se revelar. Vamos orar. Grande Deus, abençoa teu povo e todo aquele que ouve a tua palavra, Senhor, para que creia no teu amor através de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, no nome santo do nosso amado Jesus. Amém. Boa noite. Deus te abençoe, meu querido.